Você já imaginou como uma foto pode salvar a natureza? É assim que Leonardo Merson trabalha. Fotógrafo e fundador do Instituto Últimos Refúgios, ele usa a fotografia como uma ferramenta de preservação e educação ambiental. Nessa entrevista à ES Brasil, Leonardo fala sobre sua missão, projetos e seus planos para o futuro envolvendo a preservação do meio ambiente. Leonardo, queria começar agradecendo por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite, é sempre bom ter espaço para falar sobre a biodiversidade capixaba, essa coisa linda que nós temos aqui. Queria começar perguntando como que a fotografia entrou na sua vida. Eu sempre gostei muito de fotografar, meus pais, quando eles tinham aquelas camerazinhas de filme, eu sempre gostava de fotografar, eu já tentava fotografar os bichinhos, desde criança. E quando eu entrei na universidade, na UFES, eu tive acesso a alguns equipamentos, começou a surgir novas tecnologias, né? As tecnologias começaram a ficar um pouquinho mais acessíveis. E aí eu comecei primeiro a experimentar com as câmeras de filme na UFES, e depois eu consegui, com o meu salário de estagiário, eu consegui comprar uma câmerazinha de 4 megapixels na época, com menos resolução do que os celulares de hoje. Então, assim que eu comecei a me apaixonar pela fotografia, mas a fotografia de natureza especificamente, eu comecei a ir fotografar os meus amigos surfando, para você ter ideia. Eu surfava também. E aí, quando eu cansava, eu ia para beira da praia. E aí, eu ficava entediado, comecei a fotografar os bichinhos na restinga, os insetos, os lagartinhos. E aí, eu comecei a gostar. E estou até hoje. Mas, na realidade, desde criança eu sempre gostei. Quando eu era criança, eu pulava a janela da sala de aula para ficar procurando bichinhos no meio do mato. Quase fui reprovado algumas vezes. E hoje em dia eu trabalho com isso, né? Na época tentaram me reprovar porque hoje é a minha profissão. É bem interessante essa perspectiva. Uma paixão de criança virou uma profissão. Eu sempre gostei muito de natureza. Meus pais sempre me incentivaram. Meu pai sempre me levou para ambientes naturais, ele sempre tinha muita paciência. Então, eu sempre fui muito curioso sobre a natureza. E, a partir disso, a fotografia ambiental chegou em você e hoje você tem ela como a sua linha de trabalho. Como foi quando você decidiu essa paixão ia ser a sua marca, que quando pensassem no seu nome, já iam pensar em meio ambiente? Quando eu era criança ainda, meu pai ele lia as revistas National Geographic, aquela Geographic Universal, alguma coisa assim, essas revistas de biodiversidade, de histórias da natureza, e eu ficava fascinado. E eu lembro desde quando criança eu prometi para ele, pai, um dia eu vou trabalhar igual esses caras. Que bonitinho. Né? E aí eu comecei, isso foi uma promessa de criança, mas eu nunca deixei de gostar da natureza. E quando eu estava na faculdade, eu tinha que escolher, inicialmente eu fiz um tecnólogo em processamento de dados na escola técnica e estava começando a trabalhar com sites, então já me envolvendo um pouco nessa área de design, e aí quando eu entrei na UFES, eu tive acesso à fotografia, equipamentos, né, a professores da fotografia, só que eu tinha que escolher o que eu queria fazer de projeto final, de projeto de graduação, e eu tinha que escolher ou web design ou a fotografia. E para o web design meu projeto final ia ser o primeiro curso, o primeiro site de cursos online do mundo. Eu acho que naquela época não tinha. Não tem esses sites famosos hoje em dia. Ou ser fotógrafo inicialmente. E aí eu tinha que escolher entre o que eu achava que ia me dar dinheiro, que era a questão de sites, ou a fotografia. E eu pensei, o que eu vou conseguir fazer pelo resto da minha vida? Né? E bem, né? Fazer com vontade. Então a fotografia, e eu falei, tá, já que eu vou chutar o balde, qual é a fotografia que eu mais gosto? Né? O tipo de fotografia de natureza. Só que o problema é que não existia essa área aqui no Espírito Santo. Eu sabia que existiam alguns fotógrafos que trabalhavam com natureza fora do Espírito Santo, só que há 20 anos atrás, aqui, tinha um ou outro que tentavam fazer a fotografia de natureza como profissão, só que era muito difícil. E as pessoas acabavam desistindo, não porque eles não eram competentes, porque não existia essa área mesmo.
Mas eu pensei, cara, se alguém consegue fora daqui, eu consigo aqui também. Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com projetos de conservação, apoiando esses projetos de conservação. Comecei a mostrar para as empresas que era importante eles mostrarem esse lado delas também. O poder público começou a entender que as imagens de natureza eram importantes de serem mostradas, né, pelos parques, pela biodiversidade que eles estavam tentando proteger. E aí a gente conseguiu construir um mercado para isso aqui no Espírito Santo. Mas eu nem acho isso mais importante, sabe? Eu acho que o impacto que as fotografias causam, além do mercado da fotografia, que para mim é o mais importante. E são tantas implicações, porque não só conscientizar, mas também incentiva o turismo. Então a fotografia engloba muita coisa, movimenta a economia e também movimenta pessoas. Eu sempre tive um slogan que chamava assim: as pessoas só protegem o que sabem que existe. Né? Então, desde o início, quando eu fui criar o Instituto Últimos Refúgios, há muitos anos atrás, eu já comecei a pensar nesse slogan. Por que eu estou fazendo isso? Né? Eu estou querendo que as pessoas protejam alguma coisa que eu imaginava que elas não protegiam porque elas não conheciam. Com o advento da internet, a gente percebeu que as pessoas já estavam conhecendo a natureza e tal, só que eu comecei a perceber por que as pessoas não estão se importando já que elas já estão conhecendo. Todo mundo, na época que eu comecei, ninguém sabia a biodiversidade que tinha no Espírito Santo. A educação ambiental era feita com leão, girafa e elefante. Então, depois que a gente começou a mostrar o advento da internet, começou a dar mais acesso às pessoas a essas informações, eu comecei a perceber que elas ainda não se importavam. E então a gente tentou mudar, está mudando esse slogan, né? Já tem alguns anos já que a gente começou a colocar o slogan de inspirando pessoas, promovemos mudanças. Então, agora não basta mais as pessoas conhecerem, elas têm que estar inspiradas a proteger também, a conservar a natureza, entenderem o quão importante é a natureza para nossa sociedade continuar existindo. Mas é triste perceber, né, que mesmo as pessoas tendo esse conhecimento, elas escolhem deixar de lado, às vezes nem de propósito, mas de não ter dimensão de como que a concha que você tira na praia vai afetar um ecossistema inteiro. Eu acho que algumas pessoas, sim, elas não têm a consciência disso. Mas tem outras pessoas que eu imagino que elas têm aquela relação de poder também. Elas se sentem alguém destruindo, sabe? Já que são pessoas que não conseguem construir, elas tentam ser alguém destruindo, né? Para tentar ter benefícios enquanto os malefícios são socializados. Né? O dinheiro no bolso de uma pessoa para todos nós pagarmos esse preço. Mas eu criei o Instituto Últimos Refúgios lá atrás para conseguir lutas cada vez maiores. Você como indivíduo, você tem sim o seu impacto, só que é muito difícil você conseguir dialogar com instituições. Então, quando eu estava lá atrás pensando em qual seria a minha estratégia de tentar fazer a diferença, eu pensei, olha só, eu tenho que ter alguma coisa que a cada projeto que eu fizer, que cada conquista que eu tiver, essa coisa vai ficar mais forte, porque as lutas vão sendo só cada vez maiores. Então, criando um instituto, cada projeto que eu faço, eu consigo deixar o instituto mais forte e lutar lutas maiores também. Porque tem esse ditado, né? Que para você destruir, 1 minuto, 10 minutos, você destrói uma floresta inteira. Com aquela correntona que está até famosa hoje em dia. Né? Em 10 minutos você derruba uma floresta inteira. Só que para você reflorestar, demora 80 anos. Né? Então, afeta mais de uma geração, né? Exato. Várias gerações. E é um esforço enorme, muito, muito recurso. Então, a gente tem que entender que esse progresso, a qualquer custo que está acontecendo hoje em dia, o preço dele, a gente vai pagar um preço muito mais alto do que a gente está lucrando. E na realidade não é nem a gente, é alguns poucos que estão lucrando com aquilo, né? Por um preço muito alto que a gente vai pagar no futuro próximo. E de como que a gente vê empresas que falam sobre, a gente tem projetos, as empresas estão cada vez mais preocupadas em aderir a essas campanhas, em falar mais sobre cuidar do meio ambiente, sobre reflorestamento. Às vezes ainda
é pequeno, muito triste, que é muito fácil de destruir e tão difícil de reconstruir. Então, não vale só uma, duas, três empresas, é um trabalho diverso que envolve muitas pessoas. As empresas hoje em dia elas estão sim ficando um pouco mais conscientes, só que o que acontece? Para você conseguir fazer a conservação, você não consegue fazer só a sociedade civil ou só o poder público ou as empresas, as empresas privadas. Você tem que ter os três pilares trabalhando. Então, quando a gente começou, era bem pior. As empresas nem te ouviam. Mas, com o passar do tempo, você ia lá sensibilizando uma pessoa dentro da empresa, outra pessoa lá dentro da empresa. Então, essa cultura começou a ser criada lá dentro. Não está da forma que deveria, está longe de ser como deveria. A prioridade deveria ser a sociedade, deveria ser a natureza, porque a sociedade precisa da natureza, só que não é. Né? Então, é um trabalho muito árduo, mas sim, tem pessoas já preocupadas dentro das empresas, porque é importante. Empresas são formadas por pessoas, são as pessoas que fazem as coisas, então as pessoas devem ser sensibilizadas. E você também sente que quando você começou ainda era algo muito rudimentar ali, muito no início. Você sente que ao longo desses anos a fotografia de natureza cresceu e expandiu e conseguiu atingir os objetivos que antes era apenas um sonho? Sim, quando eu comecei, você não conseguia ser fotógrafo de natureza. Você tinha que fazer outras profissões também. Eu sou designer de formação também, eu tive que fazer muito design até conseguir focar mais na fotografia de natureza, vários outros tipos de fotografia. Já fiz fotografia de criança, em escolinha, apresentação de escolinha, já fiz fotografia de casamento, fiz fotografia publicitária, já fiz fotografia de tudo quanto é tipo. E hoje em dia eu consigo focar mais na minha fotografia de natureza, porque a sociedade começou a perceber a importância não só da fotografia, mas da mensagem que ela passa. As pessoas conseguem entender o propósito daquilo. Então, sempre quando você tem um propósito e você não desiste, as pessoas começam a prestar atenção, perceber isso, que você é de verdade, sabe? E o seu trabalho já foi publicado em grandes veículos como a BBC, National Geographic. Como foi para você estar dentro de nomes tão importantes? Assim, pessoalmente, ter cumprido aquela promessa do meu pai que eu falei lá no início, que eu ia trabalhar como eles, por exemplo, na National Geographic, quando ele estava lendo para mim, ter a minha foto publicada na National Geographic pela primeira vez foi, assim, um sonho realizado. Infelizmente, meu pai não estava mais aqui para ver, né? Pena. Mas espero que ele esteja em algum lugar que ele tenha conseguido ver, né? E aí, para mim, foi particularmente muito significante. Mas em relação a essas grandes mídias, todo mundo pensar quando eu publicar meu livro vai tudo mudar. Quando eu conseguir publicar na National Geographic vai ser diferente. Quando eu conseguir publicar na BBC vai ser diferente. E não é bem assim, né? Você vai alcançando esses degraus, óbvio que você vai crescendo, só que as suas batalhas continuam, as batalhas do dia a dia, né? Essas grandes mídias, elas servem para divulgar melhor a causa, eu acho, né? Sempre quando eu vou tentar uma grande mídia, um jornalista parceiro e publicar no National Geographic, no BBC, no Fantástico, né? Enfim, isso faz a causa crescer, né? E eu não vejo mais que como eu estivesse publicando lá, eu já percebo mais a minha causa do que uma foto minha estando lá. Não sei, é uma sensação que eu tenho. Né, da causa ter sido publicada na BBC, não uma foto minha tendo sido publicada, ou um vídeo, né, meu tendo sido publicado na BBC ou na National Geographic. Ampliar vozes. O dar voz àqueles animais que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão lutando pela conservação. É isso que tem sido meu propósito hoje em dia. E você também tem trabalhado com crianças. Como foi isso? Você sente que a educação ambiental é algo que tem que começar desde cedo? Quando eu era criança, a educação ambiental era feita com leão, girafa e elefante. Isso para mim, depois que eu descobri que aqui no Brasil tinha o lobo, o guará, aqui no Brasil tinha o tamanduá-bandeira, a onça pintada, eu fiquei fascinado, eu fiquei admirado. Por que eu não conhecia aquilo? Né? Por que eu não sabia que esses animais
são brasileiras, né? E aí eu comecei a entender porque não tinha chegado até a mim mesmo. Quando começou a chegar com as fotos do Luiz Cláudio Marego, que é um grande fotógrafo que publicava essas fotografias não sei se você lembra, eu acho que talvez você não era nascido ainda, aquele chocolate surpresa, que era um chocolate que vinha umas fotos, umas figurinhas dentro, Ai, e aí não. uma figurinha com a fauna brasileira. Foi a primeira vez que eu tive acesso a informações sobre a fauna brasileira, né? Então aquilo me fascinou de ter um lobo aqui no Brasil, né? E eu lembro dessa sensação, e é isso que eu tento passar essas informações para as crianças, para que elas fiquem fascinadas também. Do jeito que eu fiquei, de ter me influenciado positivamente, eu tento exercer essa influência nas crianças, jovens e crianças também. Isso tudo começou quando eu estava fazendo um trabalho lá no Instituto Terra. Eu fiquei um ano fotografando lá a pedido do Sebastião Salgado, que nos deixou recentemente, né? Muito triste, eu considerava um amigo pessoal. Eu fazendo esse trabalho lá que ele tinha me chamado para fazer, eu fiquei tão orgulhoso que eu tinha feito um bom trabalho para o Sebastião Salgado. Eu era fã, desde a época da faculdade eu já estudava o trabalho dele, só que eu não tinha tido acesso ainda ao que ele fazia fora das câmeras, que para mim, eu acho, né, eu acho os dois muito importantes, só que eu acho que ele fez fora da fotografia tão fascinante, com o Instituto Terra, com a reconstrução de uma floresta, restauração de uma floresta, em 20 anos, ter voltado onça, ter voltado lobo, jaguatirica, né? Então eu fiquei tão impressionado, tão feliz com o que eu tinha realizado lá no Instituto Terra Fotografada Jaguatirica, que o Sebastião Salgado tinha me pedido. Ele falou: Léo, quando eu era criança, quando eu estava nas trilhas, eu vi uma jaguatirica lá. Depois foi tudo desmatado. E aí eu consegui reflorestar, e hoje em dia estão me falando que tem avistamentos desse animal de novo. Eu queria que você fotografasse. Óbvio que ele queria que eu fotografasse toda a biodiversidade de lá. Só que esse foi um pedido especial. Eu fiquei 3 meses para conseguir fotografar, achar e fotografar essa jaguatirica. 3 meses, 3 incansavelmente. incansavelmente. Eu ficava 5 dias por mês lá. Aí eu botava as câmeras para monitorar, para aquelas câmerazinhas de pesquisa, né? Uhum. E depois a gente achou jaguatirica e botou uma câmera profissional lá no mato, fez um estúdio no meio do mato à noite e conseguiu fazer aquela foto. A foto ficou linda. Foi um desafio fazer. E eu fiquei tão feliz que aí, quando no final eu queria mostrar para as crianças da cidade, lá de Aimorés, o que eu tinha feito, o que a gente tinha achado ali no quintal delas. E aí eu mostrei tudo aquilo para elas e, como metodologia no final, queria saber a perspectiva delas, pedi para eles desenharem, fazer um desenho, o que eles tinham achado de mais importante daquilo que eu tinha mostrado para eles. E aí mais da metade da turma me desenhou fotografando a jaguatirica, que eu fazia foto, a gente fez aqueles making-offs, filmou eu falando o que eu estava tentando fazer, depois mostrando, fotografando a jaguatirica, eu ficando feliz, assim. E aí aquilo foi super importante para eles, que eles desenharam, eu pedi o que era mais importante. Eles me desenharam fotografando a jaguatirica, e aí bateu aquela responsabilidade, sabe? Aquela responsabilidade num mundo tão carente de influências positivas, eu poder ser uma influência positiva, e bateu essa responsabilidade. Isso foi em 2010, 2011, né? E hoje, quase 15 anos depois, né, eu trabalho incansavelmente com a educação ambiental. Temos projetos em vários ambientes, sobre vários ecossistemas, sobre educação ambiental. Nós temos o Clube de Observadores da Natureza nas escolas. Eu ensino, a gente cria clubinhos de observação da natureza dentro das escolas. A gente fomenta a ciência cidadã. Inclusive, a gente está lançando hoje uma BioBlitz da Mata Atlântica, junto com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, a realização do Instituto Nacional da Mata Atlântica, e para fomentar as pessoas a fotografarem a Mata Atlântica. As crianças, a gente fomenta os professores a fotografarem a Mata Atlântica junto com as crianças. Então é uma missão. A BioBlitz seria incentivar as pessoas a tirarem foto da Mata Atlântica. Tem um site chamado iNaturalist, que é a maior plataforma de ciência cidadã no mundo. E aí a gente incentiva as pessoas, a gente cria um projetinho lá e as pessoas vão postando, e aí no final de um mês, até o final de junho, a gente vê quanto de fauna, de flora, de fungos a gente conseguiu fotografar juntos
né, nesse período. Ai, que legal, já fica a dica pra quem Fica tá a dica. assistindo. É uma ótima atividade para fazer com os filhos, com a criançada. Eu costumo falar que é como se fosse jogar Pokémon, só que na vida real. Então cativa mesmo as crianças. E o Espírito Santo é um estado que tem tanta diversidade, em tantas coisas bonitas e fáceis de achar, fácil de ver. Não é algo tão incomum. Mas acaba que na vida corrida a gente não para prestar atenção. Eu considero o Espírito Santo um dos lugares com maior biodiversidade no mundo, se não o lugar. Porque aqui tem características muito, muito especiais. Aqui, por causa da corrente marítima do norte e do sul, no nosso litoral, aqui se mantém a temperatura estável por milhões de anos, não é só milhares, não. Milhões de anos. Então, quando o Cerrado e a Caatinga se expandem e contraem, aqui mantém um pouco mais estável. Então, inclusive, você consegue achar espécies amazônicas aqui por causa disso, porque aqui manteve estável, porque quando conecta com a Amazônia, as espécies vêm. Aí, e quando perde a conexão, elas se mantêm aqui, elas não acabam. E aí, o que acontece? Nós temos essa característica e também nós temos o oceano aqui no Espírito Santo. E o oceano aqui é riquíssimo aqui na nossa frente. A gente tem a cadeia Vitória Trindade, né? A gente está aqui meio que no finalzinho do Banco dos Abrolhos. Então a gente recebe animais que vêm do norte e do sul. Né? Não é à toa que as baleias escolhem para reproduzir por aqui, mas não é à toa que as tartarugas escolhem para reproduzir. A Baía das Tartarugas. A Baía das Tartarugas está aí como uma prova no meio de uma capital. Você encontrar uma biodiversidade riquíssima. Então, é uma característica muito especial daquela questão do mar até a montanha em 40 minutos. Não sei se você já ouviu, ou em 1 hora. Isso faz com que a biodiversidade seja muito rica também por causa disso. Porque os animais, eles escolhem habitar de acordo com a vegetação. E a vegetação, ela vai mudando de acordo com a altitude também. Então, cada altitude você encontra espécies diferentes. Né? Então, enfim, aqui é um lugar muito especial em relação à biodiversidade. Sim, mas tem uma sequência de cuidados também que a gente tem que tomar quando for fotografar esses animais para não afetar o ecossistema ou também para não acabar assustando ou impactando na vida deles, certo? Sim, tem a ética relacionada a qualquer profissão. Inclusive a fotografia de natureza também, ou profissão, ou hobby, né? Então você tem que causar o mínimo de interferência possível. Óbvio que o ser humano, em qualquer lugar, ele vai gerar impacto, nunca vai ser alguma coisa sem impacto. Então você tem que tentar causar o menos de estresse possível para os animais e protegê-los também, né? Não é só você tirar, você tem que realizar atitudes para protegê-los. Por exemplo, quando eu estava fotografando lá na Reserva Águia Branca, estava começando a reserva a ser montada e tal, eles estavam começando a entender o que era legal para os turistas, o que não era e tal. E aí tinha um lugarzinho lá na beira do lago que tinha um banco que as pessoas sentavam e levantavam para tirar foto, para posar, para tirar foto na frente do lago. E eu sentei no banco, fiquei olhando assim para o chão e aí vi um bichinho saindo do chão, um insetinho. E aí vi outro insetinho saindo do chão. Era um ninhozinho de abelha, né, já tá aí da terra, exatamente onde as pessoas pousavam para tirar foto. E aí eu fui, tirei a foto delas, né, e aí pedi pro pessoal da reserva, me arruma uns pedacinhos de madeira, umas cordinhas, e aí eles me emprestaram, eu fiz um cercadinho ali para as abelhinhas, com barbante e tal. E aí, na vez seguinte que eu voltei lá na reserva, eles tinham feito tudo bonitinho, com aquelas cordinhas de sapê, com a estaquinha bonitinha, com a plaquinha que fica já tá aí da terra, e virou uma atração turística lá para a reserva. Ou seja, se eu tivesse só ido lá e, beleza, já fiz minha foto, vou voltar. Não, eu pensei, deixa eu tentar deixar a minha marca positiva aqui. Então, eu sempre tento, né, fazer isso também. E importante também não interferir. Muitas vezes que eu posto alguma coisa na internet, um bicho predando o outro, por exemplo, me dá muita dó do bicho que está sendo predado, mas eu entendo, me dá dó também do bicho que precisou pegar o outro para comer, que ele estava com fome. E as pessoas, por que você não salvou o bicho que estava sendo pego, né? Eu não interfiro e tal, a não ser quando for um animal exótico tentando pegar um nativo, aí eu interfiro. Sei lá, um cachorro tentando pegar um gato, tentando pegar um passarinho, eu interfiro, mas aí tem a outra parte também que eu e minha esposa, a gente tenta ajudar os gatinhos, então a gente tenta ajudar todo mundo.
Mas é entender, né, que predação faz parte da natureza, então mesmo que dê dó, é algo que faz parte, não tem como ir lá e impedir aquilo. Então, o segredo é sempre estar ali, bem de olho no entorno, se for levar uma sacolinha para levar o lixo, esse tipo de coisa. Eu acho que deveria ser óbvio para as pessoas de não deixar lixo, não levar nada, né, não levar uma planta que pode fazer a diferença, né, mas a palavra-chave é respeito, né, você deve respeitar a natureza da mesma forma que você gostaria de ser respeitado, é o que eu faço, tá? Se eu me coloco no lugar daquele animal e eu acho que para mim ia ser um estresse, um impacto, eu já não faço, né? Então, essa que é a questão. Eu não gosto de encostar nos animais. Eu encosto quando é só extremamente necessário. Por exemplo, ele já está num lugar antropizado, dentro de uma casa, eu vou lá e pego, jogo, boto para fora, né? Então, mas fora isso, eu tento ao máximo possível não interagir, não pegar nos animais, a não ser quando eu vou ajudar uma pesquisa científica, que é o pesquisador tem que pegar aqueles animais para estudar eles, aí é outra história, né? Então, é isso, é respeito e tentar entender quando se deve e quando não se deve. Leonardo, você citou a história da jaguatirica, mas que outros momentos dentro da sua carreira que também te marcaram muito? A onça, quando nós fotografamos a onça aqui no Parque Estadual do Forno Grande, eu fiquei bem emocionado. Quando, por exemplo, eu fui mergulhar com peixe-boi, aí o peixe-boi veio e me deu uma cabeçada assim, pedindo carinho. A regra era não encostar nos animais. Só que aí a regra era a seguinte, mas se o peixe-boi vier encostar em você, pedindo carinho, pode. Aí vai dar o seguinte, primeiro você tem que dar uma afastadinha nele, né? Porque aí eu fui, passei a mão nele, ele virou de barriga pra cima pra mim. Nossa, que mágico! Ou, por exemplo, quando as baleias, quando a gente foi registrar as baleias aqui no litoral capixaba, que ninguém sabia direito que tinha baleia, a não ser os pesquisadores, a nossa missão era divulgar que tinha baleia aqui no Espírito Santo, conseguimos fazer, né? Ou na observação de aves, né? Tem aves raríssimas que eu já consegui fotografar, como o mutum do Sudeste, que tem menos de 1.000 indivíduos vivos na natureza, ou a saíra apunhalada, que tem menos de 50 indivíduos na natureza. Então, são situações assim que fazem valer a pena, né? Por exemplo, uma situação que me marcou muito também foi quando eu estava no meio do mato, numa trilha, e com a minha equipe, né? E aí eu vejo um bicho correndo assim no meio do mato, aí quando acontece isso eu sempre paro. Aí pedi para todo mundo dar uma baixadinha, aí quando eu fui ver era uma cutia no meio do mato, né? E aí eu fui vendo que, pô, por que essa cutia não fugiu? Ela tá ali, ela só deu uma corridinha pro lado assim, tá alguma coisa estranha. Aí eu pedi pro pessoal da minha equipe se afastar um pouquinho, fiquei lá para registrar. E a cutia me olhou e voltou para onde ela tava antes. Quando eu fui ver tinha um filhotinho dela ali. Ela estava tendo filhotinhos ali naquela hora. Então eu fiquei quietinho, ela ficou me olhando, viu que eu não era uma ameaça, porque eu abaixei, meio que sentei, ajoelhei no chão assim, e ela continuou a ter os filhotinhos ali. Eu vi pelo menos 4 mais filhotinhos nascendo na minha frente ali, e ela me vendo e permitindo eu estar ali. Né? Então, essa permissão dela, ela não me ver como uma ameaça, eu como um ser humano, que todos os animais nos veem como uma ameaça, porque nós somos. Ela me permitindo estar ali, não me vendo como uma ameaça, foi uma sensação especial, não ser uma ameaça. Foi um momento mágico. Foi. Nossa, imagina. Filmado isso. Imagina, mas nada como estar ali no momento. Eu gosto, sempre quando o animal me permite, ou a natureza me permite, eu me sinto especial. E agora, Leonardo, falando de futuro, você já falou um pouquinho de um projeto que está aí recente, mas quais são os projetos, quais são os seus planos já indo mais para frente? Eu espero continuar fazendo os meus livros, né? O próximo projeto que tá em vista é livros e documentários no Instituto Últimos Refúgios. Nós trabalhamos muito com projetos culturais, aí tem a educação ambiental, tem gente que trabalha com a pesquisa, a gente trabalha muito tentando influenciar políticas públicas também. E aí eu tô com minha visão muito voltada para um lugar especial aqui no Espírito Santo, que é Santa Teresa. Santa Teresa não é à toa que foi escolhida para ser a sede do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Né? O Augusto Ruski, o patrono da ecologia, né? Ele morava lá,
fazia as pesquisas deles lá também. E eu tenho focado muito a minha atenção lá. Dizem que lá, os pesquisadores dizem que lá é o lugar com maior diversidade de anfíbios e bromélias do mundo. Nossa, Né? então você tá lá para comprovar isso. E aí a gente tá começando um trabalho lá de sensibilização, vamos começar a fazer um documentário lá agora. A gente está tentando o recurso para conseguir fazer um livro de fotografia do Corredor de Vida de Santa Teresa, o nome do projeto vai ser. Então é um projeto que a gente está começando a se organizar para fazer, mas nesse meio tempo a gente vai fazendo trabalho com as crianças, por exemplo, como o projeto do Clube de Observadores da Natureza. A gente continua aqui com o projeto de conservação da Baía das Tartarugas, nós temos o projeto Marsupiais, nós temos projetos com restinga lá no Instituto Últimos Refúgios, de sensibilização relacionada à restinga, nós temos projeto com coleta seletiva de resíduos, né? Então, são muitas coisas. Né? Não para, não sempre. Acabei de voltar da Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília, entreguei o nosso livro da Baía das Tartarugas em mãos para a ministra do Meio Ambiente. Então, a gente vai tentando influenciar essas coisas. Participei lá das votações, da criação das propostas para serem enviadas para o presidente. Então, a gente tem trabalhado em várias frentes, na realidade. É só com ação que chega a mudança. E aí nós utilizamos as ferramentas. E aí, nesse contexto todo, entra a fotografia. Que é uma das minhas ferramentas para tentar causar um impacto positivo no mundo. Leonardo, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria deixar o espaço aberto para quem quiser conhecer melhor o Instituto, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho. Fica à vontade. Eu queria convidar todo mundo para conhecer lá as páginas na internet do Instituto Últimos Refúgios. É só procurar Últimos Refúgios, lá vai achar todas as nossas mídias. E também para conhecer o meu trabalho, é só procurar Leonardo Merson lá na internet também, no Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, e todas as mídias, nós estamos lá. Tá bom, muito obrigada novamente. Eu que agradeço pelo espaço novamente. Acho muito importante outras pessoas dando voz para quem luta pela conservação. Então, afinal, todos nós estamos no mesmo barco, né? Lutando para que a nossa sociedade continue vivendo saudável e bem, né? A gente precisa do planeta. Exatamente. Isso é muito importante, né? Não é... Todo mundo fala, a gente precisa salvar o planeta. Não, a gente precisa nos salvar. A gente precisa preservar o planeta para que a gente continue vivendo bem. Se a nossa sociedade, nossa espécie for extinta, o planeta vai continuar, né? Então, eu convoco, né, todo mundo a se juntar a essa causa. Quem não importa o nível de conhecimento, é só você ter a boa vontade de fazer que você vai conseguir fazer uma diferença positiva. Para ver mais conteúdos como esse, basta acessar esbrasil.com.br. Até a próxima!